Olá, muito boa noite a todos, a todas e a todes. É um prazer imenso ter vocês aqui para a gente fazer a última atividade da Mostra do CAEM 2021. Para quem não me conhece, eu sou professora Ana Paula Jan, eu sou docente do Departamento de Matemática do IME-USP e atualmente estou na direção do CAEM, o Centro de Aperfeiçoamento do Ensino de Matemática do IME-USP. Nosso principal foco, nossa missão do CAEM é trabalhar na formação continuada de professores de matemática, professores que ensinam matemática na educação básica. Esse é o nosso papel principal, mas fazendo uma forte articulação com a licenciatura em matemática, ou seja, com a formação inicial, bem como com o nosso programa de mestrado profissional em ensino de matemática. O evento Mostra do CAEM 2021, ele acontece a cada 2 anos, né, alternando com a Selic, que é um outro evento tradicional do IME, que é a Semana da Licenciatura. Então, a gente faz um ano a Selic, organizada pelos estudantes, para os estudantes, pela coordenação do curso, e no outro ano a gente faz a Mostra do CAEM, para mostrar, como o nome já diz, né, um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo no CAEM, em termos de oficinas, de cursos, da formação, de palestras e tudo mais. Então, sejam muito bem-vindos. E aí, para esse ano, né, o CAEM está comemorando 36 anos de existência, então é um centro que já está né, de longa data, aí, bastante consolidado. E a gente não podia deixar, na primeira oportunidade de um evento do CAEM, né, na nossa tentativa de falar com os professores, falar com os estudantes e com os pesquisadores também, por que não? De trazer para a nossa conversa, trazer para o nosso evento aquela pessoa que muito representa para nós, né? Aquela pessoa que, em toda a sua generosidade e amizade, esteve muito presente em vários desses eventos, né? Olha, a gente poderia dizer com certeza que o professor Ubiratã certamente estaria conosco, poderia estar conosco hoje à noite, porque ele sempre aceitava os convites que a gente fazia, dos nossos eventos humildes, singelos, mas ele sempre estava disposto a ir ao IME, conversar com a gente e estar conosco nesses momentos. Então, nada mais natural do que a gente pensar nele, trazê-lo para perto de nós, para a nossa conversa, lembrar dele e, sobretudo, homenageá-lo desta forma, mostrando para as novas gerações, para quem não conhece, para os nossos alunos, para os nossos colegas, que a saudade é grande, mas o legado foi muito maior ainda e estaremos sempre muito felizes de falar, de lembrar e de trazer o professor Biratã D'Ambrosio para as nossas atividades, para as nossas ações, para o nosso convívio em termos acadêmicos, tá? Eu estou até emocionada, eu não preparei nada muito assim, falei para os nossos convidados da mesa que eu estava um pouco... Porque é muita emoção, né? É uma pessoa que é muito especial na minha vida, assim, tanto ele quanto a professora Beatriz D'Ambrosio, que foi minha primeira orientadora de iniciação científica, olha só, né? E eu acho que se a Maria José estiver nos assistindo, um grande beijo, Maria José, você também, né? Quando a gente fala do Biratã, quando a gente fala da Bia, a gente fala em você, a gente pensa em você, e que carinho grande. Então, a gente queria encerrar o evento com essa alegria que o Biratã suscita em nós, com esse prazer que a gente tem em pensar, tinha em ouvir e o Biratã, estar com ele. Então, a gente queria trazer toda essa emoção e toda essa alegria, todo esse carinho que ele tinha conosco, que a gente tentava retribuir aqui para o nosso evento da Mostra do CAEM, tá? Então, é com muito prazer e muita alegria que a gente pensou nessa mesa, né? Na verdade, para quem não conhece, das novas gerações, meus alunos que entraram na licenciatura em 2020 não tiveram, talvez, a oportunidade de ver o professor Ubiratã lá no IME, né? Conversando, fazendo palestra e tal. Então, eu poderia ficar horas aqui falando do professor Biratã, apresentando, mas não é esse o propósito, né? Só para quem não conhece, ou para quem está com pouco contato aí com a questão do professor Biratã,
professor Biratã faleceu no dia 12 de maio de 2021, aos 88 anos. Ele era graduado em matemática pela USP e doutorado pela USP também, então ele começou, né, sua formação foi na USP, e professor emérito da Unicamp, onde ele fez carreira, trabalhou em diversas universidades no Brasil e no exterior, e também colaborou em diferentes programas de pós-graduação, tanto no Brasil quanto no exterior, né? Eu acho que é um dado bastante significativo, né? Essa herança que o Biratã deixa. Ele, ao longo da sua carreira, formou, né, e orientou mais de 50 mestres e mais de 70 doutores, deixando um legado bastante impressionante e marcante, né? Eu acho que sempre é bom lembrar que o reconhecimento nacional e internacional do professor Biratã acabou sendo levando, né, a ser marcado por alguns prêmios, né? Eu coloquei somente os dois principais, que eu considerei os principais, mas é claro que recentemente, mais recentemente, teve a Amped, que decerneu a medalha Paulo Freire, para o professor Biratã também, né? Eu coloquei que em 2001 ele recebeu o prêmio Kenneth O'May, da Comissão Internacional de História da Matemática, em 2005 a medalha Felix Klein, da Comissão Internacional de Instrução Matemática, o ICME-IMU, né, da International Mathematical Union, considerado o maior reconhecimento da área de educação matemática, isso porque, de fato, a pessoa, né, o pesquisador, o professor, o educador brasileiro que teve essa grande contribuição para a nossa área aí, nesses anos todos da sua jornada. E eu poderia ter pensado em várias citações, em várias frases, em várias falas do professor Biratã, que muito nos marcaram, né? Quando ele explicava, apresentava o programa de Etno, enfim, teria, né, a literatura é vasta, os registros são vastos, as participações do professor são muito largamente em todos os cantos, mas eu fiz uma escolha, fiz uma opção, e eu fiquei com o final, o que ele falou no final da palestra de encerramento dele, do primeiro Congresso Brasileiro de Etnomatemática, que foi na USP, né, no ano de 2000, foi organizado pela nossa querida Maria José, desculpa, eu estou com a Maria José na cabeça, né? Maria do Carmo Domiti, né? Professora, parceira do professor Biratã, e que ele mesmo admitiu na época do congresso que se tornou uma gigante para organizar tudo, para fazer acontecer esse congresso de etnomatemática no Brasil e que a gente conhece hoje tão consolidado, né? Então, assim, eu peguei esse trecho final porque eu acho que, apesar de ter sido há 21 anos atrás, eu acho que era esse o grande desafio que o professor Biratã colocava para todos nós, em todas as nossas oportunidades de discutir sobre educação matemática e sobre educação de crianças e jovens, né? Então, ele disse naquela ocasião: como podemos dizer a eles, as crianças e os jovens, como devem construir seu mundo de paz e de felicidade? O futuro será construído por eles. O que podemos oferecer a eles para construir um futuro sem os males do presente? Como educadores, podemos oferecer às crianças de hoje, que constituem a geração que em 20 ou 30 anos estará em posição de decisão, uma visão crítica do presente e os instrumentos intelectuais e materiais que dispomos para essa crítica. O mais que podemos fazer para as nossas crianças é oferecer a elas os instrumentos comunicativos, analíticos e materiais para que elas possam viver com capacidade crítica numa sociedade multicultural impregnada de tecnologia. E ele continua: vejo aí a nossa grande missão como educadores. E como educadores matemáticos, temos que estar em sintonia com a grande missão do educador. Está pelo menos equivocado o educador matemático que não percebe que há muito mais na sua missão de educador do que ensinar a fazer continhas ou a resolver equações e problemas absolutamente artificiais, mesmo que, muitas vezes, com a aparência de estar se referindo a fatos reais. A proposta pedagógica da etnomatemática é fazer da matemática algo vivo, lidando com situações reais no tempo, agora,
e no espaço aqui. E, através da crítica, questionar o aqui e o agora. Ao fazer isso, mergulhamos nas raízes culturais e praticamos dinâmica cultural. Por tudo isso, eu vejo a etnomatemática como um caminho para uma educação renovada, capaz de preparar gerações futuras para construir uma civilização mais feliz. Eu acho que essa é a missão, é sobre isso que o professor Biratã sempre trabalhou, se empenhou seriamente, em todos os lugares que foi, em todos os seus estudos. Eu acho que é isso que a gente tem que repensar, refletir a todo momento, e toda vez que a gente pensar no professor Biratã, é isso, de reanimar esse desafio que ele diz que coloca para os educadores, em particular para os educadores matemáticos. Como eu falei para vocês, a gente tem um pequeno acervo de fotos no IME, porque as vindas do professor Biratã, eu ingressei no IME em 2013 e tive a grande alegria e o grande prazer, o professor veio quase todos os anos, atendendo aos nossos convites para uma atividade ou outra, para os nossos eventos. Ele veio em 2013, ele veio em 2015, ele veio em 2016, ele veio em 2018. Eu acho que ele não veio em 2019, porque a gente fez um evento, na mesma época que ele tinha um outro evento, já tinha sido convidado, e ele teve que, infelizmente, recusar. Mas ele estava sempre que podia com a gente, como eu falei, na sua humildade, na sua generosidade, né? Porque nós chamávamos ele para ir lá falar com alunos de licenciatura, com professores da educação básica, que era isso que ele admirava, que ele sempre falava, pode me chamar que eu venho, eu gosto muito, e é para essas pessoas, é com vocês que eu quero conversar, que eu quero falar, e que eu quero apresentar minhas ideias para a gente ir plantando as sementinhas para pensar em educação matemática. Tá? Então, agora, mas eu não sou a pessoa mais indicada para falar do programa de etnomatemática e também da trajetória de um estudo mais sistemático, mais próximo do professor Biratã D'Ambrosio. Apesar de ele ter sido membro da minha banca de mestrado, membro da minha banca de concurso no doutorado, quando eu estava em outra instituição, enfim, muito próximo. Ainda assim, tem muitas outras pessoas que podem falar melhor do professor Biratã e do programa de etnomatemática. A gente, né, estenderia esse convite a muitas pessoas, mas nós convidamos duas pessoas muito especiais também para falar para a gente. Uma é o professor Rogério Ferreira, né, da UNB. Boa noite, Rogério. Muito prazer te receber aqui e muito obrigado por aceitar esse convite e estar conosco para essa singela homenagem ao professor Biratã D'Ambrosio. Eu que agradeço, Ana Paula. E, assim, para mim é um prazer imenso estar aqui, né? Assim, é um orgulho, né? Muita honra para mim estar nesse espaço para a gente poder falar sobre um professor tão querido, um educador tão querido que ensinou a todos nós e continua nos ensinando muito, né? Prazer grande estar aqui nesse espaço. Com certeza. Muito obrigada, Rogério. E também convidamos o professor Júlio Vale para estar aqui conosco. Tanto o professor Rogério quanto o professor Júlio foram orientados pela Maria do Carmo Domit, pela professora Maria do Carmo Domit. Mas falar que foram orientados pela professora Maria do Carmo Domit é a mesma coisa que falar que foram orientados pelo professor Biratã D'Ambrosio, porque ele estava lá no grupo, ele estava lá, ele estava muito junto da professora Maria do Carmo. Então, é isso. Os dois vão vir aqui contar para a gente um pouco mais sobre toda essa parte da trajetória acadêmica deles e de vida deles junto ao grupo de etnomatemática, à professora Maria do Carmo e ao professor Biratã D'Ambrosio. Júlio, obrigada, boa noite, seja bem-vindo. O Júlio foi um dos organizadores do evento, também já trabalhou bastante, né? E a gente combinou que o Júlio vai falar primeiro e depois o Rogério. Então, vou começar apresentando o professor Júlio. O professor Júlio Vale, é com imenso prazer que eu digo que ele é meu mais recente colega do IME-USP, da área de educação matemática, né? Ele é professor do IME, então, está lá conosco, atuando na licenciatura, né? No mestrado profissional, estamos lá na luta da educação matemática no IME, né, Júlio?
Professor Júlio é cria da casa, então ele fez licenciatura em matemática no IMI-USP, né? Depois ele fez mestrado e doutorado na Faculdade de Educação, né? É especialista em políticas públicas para a igualdade social na América Latina pelo CLACSO, que é o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. É membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Etnomatemática, o GPEM, o grupo que eu falei para vocês, desde 2012, da Faculdade de Educação na Universidade de São Paulo. Em janeiro de 2017, ele aceitou o convite para se tornar secretário de Educação e Cultura de Pindamonhangaba. Ele é novinho assim, tem essa cara de menino, mas ele já tem muitas experiências interessantes. E ele, em 2019, se tornou secretário municipal de Educação em Pinda. Então, ele está trazendo para nós também essa experiência que ele teve lá na formação continuada e na gestão na Secretaria Municipal de Educação, que é muito bem-vinda e é muito interessante, que a gente tem trocado bastante. E ele se tornou secretário após uma reorganização administrativa das áreas e exerceu o cargo até março de 2020. Bom, o Júlio vai falar um pouco mais dele, do trabalho dele e da relação dele com a Etno, com o professor Biratã e com a professora Maria do Carmo. Então, fica à vontade, Júlia, a palavra está com você. Mais uma vez, só gratidão de te ter aqui. É um prazer imenso. Joia, boa noite, Ana. Eu queria iniciar já a minha fala te agradecendo e desejando em seu nome uma boa noite a todos que nos acompanham no chat, né, nossos espectadores, em especial a querida Maria José, com quem eu falo com todo respeito, admiração e carinho, né, que eu posso reunir hoje para dar conta dessa emoção, que é traduzir um pouco do que foi o Biratã, né, para a gente. Eu vou dar início à minha fala compartilhando alguns slides que eu preparei para orientar, né, um pouco organizar aí uma linha de raciocínio possível. Acho que já aparece para vocês. O tema da nossa mesa é etnomatemática e educação matemática, pensando, né, numa homenagem aí ao professor Biratã D'Ambrosio. E para homenageá-lo, eu pensei numa abordagem possível, né, não é fácil fazer escolhas que nos possibilitem homenageá-lo, um homem que transitou por tantas áreas, produziu tanto, né, também dentro da educação matemática, e foi reconhecido por isso ainda em vida. Né, sua trajetória incontornável é bastante difícil de ser esmiuçada, explorada e apresentada, mas eu decidi aí, como vocês podem ver nesse slide, por uma abordagem de 4 momentos. Um momento primeiro da etnomatemática, que representa a minha chegada no grupo de pesquisa, como a professora Ana Paula mencionou, no GPEM. Um segundo momento que trata das descobertas sobre o envolvimento do professor Biratã com o movimento de Pugwash. Um terceiro momento do Seminário Municipal de Matemática nos anos iniciais, aqui em Pindamonhangaba, né, enquanto eu estava secretário de Educação. E um último, né, do encontro de 20 anos do GPEM, né, já em 2019. Então, a minha proposta é que a gente passe por esses momentos para que eu possa oferecer algum recorte da minha leitura sobre a contribuição do professor Biratã para a educação matemática e para a minha formação como educador, como professor de matemática. Né? Então, nesse primeiro momento, eu reúno um pouco do que eu fui descobrindo a partir de 2012, principalmente por meio do contato com o livrinho do professor Biratã, chamado Etnomatemática, Elo entre as Tradições e a Modernidade. Né? Esse livro, que de fato é uma das obras seminais do professor Biratã sobre a etnomatemática, onde ele se debruça a explorar o que é o programa de pesquisa em etnomatemática e quais são os pressupostos, né, que ele traz para a nossa reflexão. E aí eu trouxe um trecho em que ele diz: dentre as distintas maneiras de fazer e de saber, algumas privilegiam comparar, classificar, quantificar, medir, explicar, generalizar, inferir e de algum modo avaliar. Falamos então de um saber fazer matemático na busca de explicações e de maneiras de lidar com o ambiente imediato e remoto. Obviamente, esse saber fazer matemático é contextualizado e responde a fatores naturais e sociais. O cotidiano está impregnado dos saberes e fazeres próprios de cada cultura. A todo instante, os indivíduos estão comparando, estão classificando, quantificando, medindo, explicando, generalizando e, de algum modo, avaliando, usando os instrumentos materiais e intelectuais que são próprios de cada cultura. Com base nesse
excerto que eu trouxe, a gente fez um trabalho, inclusive, recente, num projeto chamado Saberes e Diálogo, em que a equipe de Ciências e Matemática, da qual faz parte a professora Ioli, que hoje está aniversariando, né, aproveito esse momento para enviar os meus parabéns e um abraço apertado, e a professora Viviana Giampaoli também participando, representando o IME na composição desse projeto. Né? Nessa interface com a educação quilombola de um município chamado Barra do Turvo, esses são alguns verbos que a gente foi pensando, desdobrando a partir daquele excerto anterior do professor Ubiratã. Vejam, jogar, desenhar, representar, contar, estimar, se localizar, medir, comparar, relacionar, inferir, buscar regularidades e padrões, classificar, categorizar, organizar, modelar e sistematizar. Todos esses são modos próprios de se entender e de se projetar sobre o mundo, e revelam especificidades próprias de cada cultura, né, como trouxe o professor Ubiratã. Um outro slide que a gente usou na formação de professores desse município, Barra do Turvo, durante esse projeto Saberes em Diálogo, é esse, né, que é uma das construções mais, talvez, divulgadas e compartilhadas do professor Ubiratã, em que ele organiza o etno, o matema e o tica como raízes que nos indicam, cada um significado a se pensar. Né? Quando o professor Ubiratã fala da etnomatemática, ele está dizendo que existem modos diferentes, estilos diferentes, técnicas distintas de se lidar, de se explicar, conhecer, aprender, interagir com cada ambiente natural, social e imaginário. Ou seja, com o passar do tempo, em diferentes civilizações, o professor Ubiratã pôde perceber, a partir de um estudo profundo da história, da matemática, que diferentes civilizações se projetaram sobre o mundo de diferentes formas, organizaram o mundo de diferentes maneiras. E foi assim que eu tomei contato com a obra do professor Ubiratã. Embora não tenha se passado muito tempo, até que, em 2015, eu tenha me dado conta de que a obra do professor Ubiratã tem um teor pacifista muito forte. Né? Ele, a todo momento, argumenta em favor de uma educação matemática para a paz, de uma educação para a paz. Né? E aí, me interessou nesse momento, em volta de 2015, buscar saber mais sobre qual é a origem desse pacifismo, desse teor de luta pela paz, né, que marca a obra do professor Ubiratã. E aí eu chego na imagem do matemático, né, logicista e filósofo Bertrand Russell, né, que viveu de 872 a 1970, estuda matemática e filosofia em Cambridge, é reconhecido entre nós pelos Princípios Matemática, que escreve com Whitehead, seu orientador, né, fundando o logicismo. É um matemático extremamente engajado politicamente nos movimentos sociais, humanistas e pacifistas da sua época. Ele se orgulhava de ter sido o primeiro intelectual a ser preso por campanhas pacifistas, por se dedicar a campanhas pacifistas. E em 1955, Bertrand Russell, aí vocês veem na foto ele fazendo a leitura de um texto que ele chamou, num primeiro momento, de Manifesto Pugwash, mas que, por ter Einstein como primeiro signatário, ou seja, o primeiro intelectual a assinar o seu manifesto em concordância com o que ali havia sido dito, né, acaba se tornando, né, conhecido pelo Manifesto Russell-Einstein. Na verdade, o Einstein falece 2 dias depois de ter assinado publicamente, né, se tornado signatário desse manifesto, e faz com que esse movimento ganhe projeção internacional, criando uma comunidade de cientistas no Canadá, no vilarejo de pescadores no Canadá, e o objetivo desses cientistas era justamente pensar como as ciências, e em particular a matemática, permitiram que se chegasse a formas, né, bastante avançadas em termos de armas de destruição em massa. A indústria bélica vinha se valendo de tudo que as ciências produziram, em particular a matemática, para produzir armas de extermínio em massa. E é justamente sobre essa temática que eles vão escrever, né, o Manifesto Russell-Einstein, dando origem ao movimento Pugwash, como um movimento de cientistas que se recusam a ter as suas teorias, os seus conhecimentos usados em favor da indústria bélica e do extermínio. Né? Em 1980, já na década de 80, o professor Ubiratã D'Ambrosio é convidado a se tornar um membro do Pugwash Council, o Conselho de Pugwash, que reúne 35 cientistas no mundo, naquele momento em Moscou, para reescrever aquilo que o Russell e o Einstein haviam, né, deliberado em 1955. O professor Ubiratã é um desses 30 homens que se reúnem em Moscou para atualizar as demandas, né, desse texto tão importante,
né, que foi escrito pelo Russell e teve como signatário principal Einstein e muitos outros. O professor Ubiratã fica durante 2 gestões consecutivas, fazendo parte desse conselho de Pugwash, organizando o movimento internacionalmente. Nesse período é publicada a Declaração de Da Gomes e o movimento recebe inclusive o Prêmio Nobel da Paz. O professor Ubiratã conta num prefácio que ele teve a generosidade de me escrever sobre como foi o movimento de receber o convite para o Prêmio Nobel da Paz, por algo que ele acreditava tanto. Aqui eu trouxe 2 trechos, um trecho do Russell, que ele escreve em 58, dizendo: procuro consolar-me com o conhecimento de que a matemática é ainda o implemento necessário para a manipulação da natureza. Se quisermos fazer um couraçado ou uma bomba, se quisermos aperfeiçoar uma espécie de trigo que amadureça muito mais ao norte do que qualquer outra variedade anterior, é para a matemática que deveremos nos voltar. Pode-se matar um homem com uma acha de guerra ou com um bisturi de cirurgião. Qualquer um é igualmente eficiente. A matemática, que parecia um bisturi de cirurgião, assemelha-se mais, na realidade, a uma acha de guerra. Esse foi um texto que o Bertrand Russell escreve, refletindo exatamente sobre esses usos da matemática na indústria bélica. No Manifesto Pugwash tem um trecho clássico que o professor Ubiratã sempre nos levava para nos inspirar, onde eles dizem: jaz à nossa frente, isso em 1955, se assim o escolhermos, um progresso contínuo em felicidade, conhecimento e sabedoria. Mas será que ao invés disso escolheremos a morte por não ser possível esquecer nossas disputas? Apelamos, como criaturas humanas, a criaturas humanas. Lembremos-nos de nossa humanidade e esqueçamos o resto. Esse é o apelo que Russell, Einstein e outros cientistas fazem para que haja uma comoção, uma preocupação internacional acerca dessas questões. E o professor Ubiratã traz muito disso na sua obra. Ele diz: muitos continuam intrigados como relacionar o trinômio de segundo grau com a paz. É provável que esses mesmos indivíduos costumam ensinar trinômio de segundo grau, dando como exemplo a trajetória de um projeto de canhão. Mas estou quase certo que não dizem, nem sequer sugerem, que aquele belíssimo instrumental matemático que é o trinômio de segundo grau é o que dá a certos indivíduos, artilheiros profissionais, que provavelmente foram os melhores alunos de matemática da sua turma, a capacidade de disparar uma bomba mortífera de um canhão para atingir uma população de gente, de seres humanos, carne e osso, emoções e desejos, e matá-los, destruir suas casas e templos, destruir árvores e animais que estejam por perto, poluir qualquer lagoa ou rio que esteja nos arredores. A mensagem implícita acaba sendo: aprenda bem o trinômio de segundo grau e você será capaz de fazer isso. Somente quem faz bom uso da matemática tem suficiente base teórica para apontar canhões sobre populações. Então, essa reflexão sobre como pensar uma educação para a paz e qual é o papel da matemática nessa educação é algo que sempre me chamou a atenção na obra do professor Ubiratã e por isso caracteriza esse segundo momento. Num terceiro momento da minha fala, eu trago outro recorte de produções do professor Ubiratã, que ele nos apresentou no dia 6 de maio de 2017. Eu havia acabado de me tornar secretário municipal de Educação e Cultura aqui da minha cidade, Pindamonhangaba, e ele fez uma apresentação num sábado, num dia da matemática, dia de nascimento do Júlio César de Mello Souza, Malbatarran, em que ele intitulou Os Desafios do Professor de Matemática. Aí eu tomei a liberdade de trazer tanto a foto, o registro dele conosco, com as professoras dos anos iniciais da rede municipal de Pindamonhangaba, conversando sobre algumas coisas que ele considerou importantes. Eu trouxe alguns slides que ele utilizou naquele momento. O primeiro deles diz: o maior equívoco da educação é pensar que a função da escola é passar adiante conteúdos e técnicas que estão nos programas oficiais e depois cobrar esses conteúdos e técnicas em provas, testes e exames. Sabemos que os programas oficiais, os testes padronizados, os exames gerais são elaborados por funcionários especialistas de gabinete e decididos por eles. A consulta à comunidade é um engodo, pois tudo já está decidido. Ele trouxe essa reflexão, inclusive no sentido de sugerir como as professoras no Fundamental 1 podem ter práticas mais humanas de contato com a matemática, de explorar, investigar, permitir essa postura ativa dos alunos, e ele sugere algumas coisas que, tanto pela simplicidade como pela potência, me fazem
trazê-los aqui também. Ele dá exemplos de projetos para que as professoras construam maquetes da casa, discutam o cálculo de áreas das paredes e janelas, volume, né? O que é mais importante para ele que se discuta nesse caso em específico, as escalas, as razões e proporções, dizendo: este é um exemplo da etnomatemática de um grupo profissional. Neste caso, pedreiros, mestres de obras, construtores, engenheiros, arquitetos. Uma questão importante, analisar como foi a formação desse profissional, né? Ou seja, o professor Ubiratã, né, convidando as pessoas, as professoras do Fundamental 1, nesse caso, a fazerem parte desse processo de investigação que propõe o programa Etnomatemática, ou seja, olhar para as práticas reais e como elas mobilizam cultura matemática, dentro de todos aqueles verbos que a gente viu antes. Ele diz: visitar uma comunidade é também uma possibilidade, casa, bairro, aldeia, fábrica, loja, prática profissional, identificar os componentes matemáticos no fazer saber dos membros dessa comunidade, no seu cotidiano, ou a mais longo prazo, no planejamento do grupo, e anotar usando tabelas, gráficos, as observações. Em seguida, tirar conclusões de natureza social, interpretando os dados matemáticos anotados. Em mais um, ele diz: realizar entrevistas de 5 a 10 indivíduos escolhidos aleatoriamente na família, no bairro, na comunidade, na cidade, procurando saber como lidam com as contas, luz, água, banco, se, quando compram em prestações, percebem quanto a mais vão pagar em juros, como decidem sobre compras de produtos nos mercados, se analisam a relação quantidade-preço. A gente está vivendo um momento hoje, né, com a alta da inflação e decisões governamentais que vão totalmente na contramão de nos assegurar qualquer condição de bem-estar. Essas são discussões importantes que a gente faça, resgatam a humanidade dos alunos, das suas famílias, né, e de todo mundo que está envolvido nesse processo de se conhecer e conhecer mais o mundo. Esse foi um recorte, então, desse terceiro momento em que o professor Ubiratã esteve diretamente com as professoras, né, no Fundamental 1, aqui em Pindamonhangaba. E um último momento que eu trago, né, como um recorte das reflexões e contribuições do professor Ubiratã, uma oportunidade que eu tive de mediar uma entrevista com o professor Ubiratã no encontro de 20 anos do GPEM. Em 2019, o grupo fundado por ele, pela professora Maria do Carmo, na Faculdade de Educação, completa 20 anos, né, e sem a professora Maria do Carmo, ou com a professora Maria do Carmo, nós tivemos a oportunidade de conduzir uma conversa muito bonita, que ficou registrada, né, sob esse título: um diálogo intergeracional sobre os caminhos da educação matemática e da etnomatemática. Aí eu trago alguns aspectos, né, dessa discussão. O primeiro deles apareceu já no slide que a professora Ana Paula nos trouxe, né, que trata dessa dinâmica dos encontros culturais que marca a etnomatemática. Né, ou seja, essa ideia de que toda cultura, toda humanidade necessita dessa qualidade da dinâmica de encontros culturais. A espécie humana vive evoluindo em função dos encontros culturais. O indivíduo que se encontra com o outro, próximo ou com o outro distante, leva ideias de um grupo para outro, absorvendo ideias do outro. Essa dinâmica cultural do encontro é um princípio para o professor Ubiratã, dado que ela também explica, dentro da própria história da matemática, que a produção dos conhecimentos matemáticos escolares ou acadêmicos não é uma construção isenta de conflitos, ela é marcada pelos conflitos, pelas relações de poder, e é fundamental que a gente compreenda isso para que a gente não tenha uma ideia ingênua de que esta matemática é aquela que se melhor produziu ao longo da história. Muitos conflitos marcaram essa trajetória de produção desse conhecimento, e é importante ter consciência deles para que a gente esteja em sala de aula, né, de maneira mais confiante, autônoma, sabendo exatamente quais são esses percalços. Uma outra ideia que a gente pôde explorar juntos trata da formação do cidadão e do indivíduo em Russell, né, dado que lá atrás, em 1918, Russell publica um texto dizendo que a educação tem duas finalidades principais, uma progressista e outra conservadora. A progressista é a formação do indivíduo livre, né, da livre cognição, do livre intelecto, e a formação mais conservadora é a do cidadão, ou seja, aquela pessoa que tem circunscrita a sua ação e a sua reflexão pela comunidade à sua volta. Então, a educação tem que dar conta dessas duas coisas, na visão do Russell, no começo do século passado. Nessa nossa conversa, minha e do professor Ubiratã, ele
de alguma forma atualiza essa concepção que o Russell traz, né, há mais de 100 anos, dizendo que não basta só pensar hoje na formação do cidadão e na formação do indivíduo, nessas duas finalidades da educação, uma progressista e outra conservadora. É preciso que a gente incorpore a reflexão sobre formar cidadania crítica, ou seja, um cidadão que está circunscrito pela sua comunidade, mas que tem criticidade para avaliar essa circunscrição e como isso permite que ele mobilize, articule, interaja com seus pares, e também uma criatividade responsável. É fundamental que se desenvolva a individualidade, o intelecto de cada indivíduo livremente, mas é preciso fazê-lo de maneira responsável. Então, esse modo como o professor agrega cada uma das reflexões também foi muito marcante, por isso eu gostaria de trazê-lo. Ele diz, a proposta, nesse caso, inclusive da etnomatemática, como trouxe a professora Ana Paula, é mesclar os conteúdos com reflexões filosóficas e históricas no ensino. É fazer com que quem está trabalhando com certos conteúdos percebam que aquilo pode ser usado para o bem ou para o mal. Como fazer isso? Eu acho que o recurso da história é mostrar como coisas feitas com uma boa intenção foram expropriadas e se tornaram coisas com efeitos danosos, né? Remetendo a nossa reflexão àquele início, né, que eu mostrei como o Russell estava preocupado em particular com a matemática, mas de modo geral com as ciências e do que elas permitem, né, refletindo sobre o bisturi do cirurgião, a acha de guerra e como a gente podia evitar que fins mais desastrosos se produzissem a partir disso. Uma última reflexão que eu trago para compartilhar com vocês é uma reflexão que eu achei muito bonita do professor Biratã sobre o encontro intergeracional que caracteriza cada sala de aula, cada escola onde a gente desenvolve um trabalho pedagógico com a matemática. Ele diz, como velhos, não temos um futuro muito longo, mas muita experiência passada acumulada, enquanto os jovens têm uma expectativa de futuro mais longa e pouca experiência. Na escola, então, há uma troca de experiência acumulada e de expectativa entre as gerações. A pergunta que o professor Biratã sempre nos fez, que eu gostaria de compartilhar hoje é, nesse encontro que se dá em sala de aula, uns com futuro curto e passado longo, e outros com futuro longo, mas passado curto, o que nós queremos deixar? Qual será o nosso legado? Como educar por meio da matemática para cidadania crítica e para a criatividade responsável. O próprio professor Biratã traz uma possibilidade de resposta, né, que eu gostaria de ler para que a gente possa encerrar, em que ele diz, um educador matemático deve utilizar aquilo que aprendeu como matemático para realizar a sua missão de educador. Portanto, um educador matemático é um educador que tem a matemática como sua área de competência e seu instrumento de ação, não um matemático que utiliza a educação para a divulgação de habilidades e competências matemáticas. Ciência e conhecimento devem, portanto, estar subordinadas ao humanismo característico do educador. Em termos muito mais claros e diretos, o aluno é mais importante que programas e conteúdos. O professor Biratã sempre soube se posicionar muito bem nessa disputa, né, respeitando seus ideais humanistas, pacifistas, em prol de uma sociedade muito mais respeitosa, solidária, né, cooperativa, né, isso está presente em toda a sua obra. Gostaria muito de agradecer a atenção dada por vocês nesse momento, trouxe algumas referências que eu utilizei e também meus agradecimentos. Fico à disposição para que a gente siga conversando depois de ouvir o Rogério, com quem eu tenho o prazer de compartilhar esse espaço. Agradeço muito. Obrigada, Júlio. Muito bom. Você reforçou alguns princípios e algumas ideias. Foi muito legal ver essa coisa intergeração dos momentos e das influências, das contribuições para a sua formação acadêmica, para os seus momentos, né, profissionais e acadêmicos também, do professor Biratã. Muito obrigada mesmo. Foi ótimo que você trouxe a questão do movimento Pugwash para falar da matemática pela paz, né? Acabei não citando lá na minha introdução, que era para ser bem brevezinha mesmo, justamente para dar chance de vocês trazerem esses outros elementos, as outros componentes da perspectiva do professor Biratã D'Ambrosio. Então, agora, eu pedi para você aguardar um pouquinho,
voltamos a conversar logo mais, depois da gente ouvir um pouco o Rogério. Obrigada, Júlio. Então, vamos receber o professor Rogério Ferreira, ele é professor da UNB, ele realizou pós-doutorado em educação na USP e doutorado em educação também na USP, mestrado em matemática pela UFG, de Goiás, né? Isso, Universidade Federal de Goiás. E licenciatura em matemática também pela Universidade Federal de Goiás, campus Catalão. Atualmente, o professor Rogério é associado da Universidade de Brasília, UNB, atuando na licenciatura em Educação do Campo, e tem experiência na área de matemática, com ênfase em educação matemática. As principais temáticas ou campos de pesquisa e extensão em que o professor Rogério está atuando é etnomatemática, educação escolar, indígena e formação de professores, e tecnologia educacional, e jogos estratégicos e currículo. Um espectro bem amplo, bem próprio de quem fez pesquisa e quem atua na área no programa de etnomatemática, né, Rogério? Mais uma vez, muito obrigada, e é um prazer escutar um pouco você, para a gente conhecer mais alguns aspectos, né, do seu olhar, do seu recorte sobre o nosso querido mestre. Obrigada. Eu que agradeço, Ana Paula, muito obrigado aí pelo carinho, né? Um prazer grande para mim estar aqui fazendo essa troca nesse espaço assim de tanta alegria, de tanta amorosidade, né? E aí quando você é engraçado, né? Quando a gente vai ver aí o currículo das pessoas que se envolveram de alguma forma com o professor Biratã D'Ambrosio, com a professora Maria do Carmo Domit, como é que é? São pessoas que não aceitaram ficar numa gaiola epistemológica, como ele nos dizia, né? Então, que se permite alçar voos, né? E para a gente buscar transformar as possibilidades educacionais, transformar a própria universidade, né? Numa perspectiva de humanização. Então, agradeço muito o convite, professora Ana Paula. E estar aqui com o professor Júlio, para mim, é motivo de grande alegria mesmo. Ele nos brindou aí com uma apresentação belíssima, né? E assim, Júlio, é o encontro intergeracional, né? Se repetindo aqui mais uma vez, porque a experiência do professor Ubiratã fica, nós vamos passar, a etnomatemática, toda a sua construção teórica e a sua construção humana vai ficar aí por muitas gerações, não é? Então, eu preparei, Ana Paula, uma apresentação que aí eu gostaria de compartilhar aí para iniciar aqui minha fala. Deixa eu colocar aqui em tela maior. Então, para mim, assim, falar do professor Biratã D'Ambrosio tem uma perspectiva muito forte para mim, porque o professor Biratã tem uma influência direta sobre o meu modo de visualizar o mundo, da minha própria inserção, né, nos territórios, em diferentes territórios pelo Brasil, e a minha atuação dentro da Universidade Brasileira, né, no âmbito da Universidade Brasileira. Então, não poderia começar sem dizer, né, de alguns elementos assim que eu acho que antes de qualquer teoria, antes de qualquer produção acadêmica, tem elementos aí anteriores, né, que são basilares para a gente pensar nisso tudo, né? Então, estou colocando uma imagem aí que foi exatamente no dia da minha defesa de tese em 2005, aí na USP, né, na Faculdade de Educação da USP, e que eu recebi esse abraço carinhoso do professor Ubiratã. E aí eu trago aqui algumas palavras para sensibilizar o que eu tenho para dizer aqui hoje, né? Então, a questão da amorosidade, a questão do encontro, a questão do diálogo, a questão do abraço, da amizade, isso tudo é que permite, né, faz com que seja possível uma construção acadêmica tão carregada de humanização, né? Com uma perspectiva, né, de produção de conhecimento diferenciada e que nos leva para uma outra forma de se conceber a própria produção acadêmica. Então, eu gostaria muito de frisar isso já nesse início, né? Todos esses elementos fizeram com que se tornasse assim, que a gente tivesse vitalidade na construção do conhecimento, desse programa que hoje a gente chama de etnomatemática, que é um legado do professor Ubiratã D'Ambrosio para todo mundo, né? Bom, e aí eu trago uma citação
do professor Ubiratã, que ele nos coloca assim: a estratégia mais promissora para a educação nas sociedades que estão em transição da subordinação para a autonomia é restaurar a dignidade de seus indivíduos, reconhecendo e respeitando suas raízes. Reconhecer e respeitar as raízes de um indivíduo não significa ignorar e rejeitar as raízes do outro, mas num processo de síntese, reforçar suas próprias raízes. Essa é, no meu pensar, a vertente mais importante da etnomatemática. Então, eu fui ali pensar esse trecho, né, porque ele mesmo se coloca dizendo, olha, de tudo que eu construí, desse programa, eu percebo que essa é a vertente mais importante de toda essa construção. E aí, o que está em foco nisso que o professor Biratã nos coloca? Ele nos traz a perspectiva da interculturalidade, né? Ele do encontro, a perspectiva do encontro, essa perspectiva de perceber os processos ocorridos por todo mundo e com muita força no território brasileiro, de compreender o encontro com aquele que tem uma raiz cultural diferente da minha, de maneira hierarquizada. Então, ele vem denunciar isso, né? Não há hierarquia, não há saber melhor, saber pior, né? O que existe é a alteridade, a diferença e a possibilidade do diálogo. Então, ele traz isso, como o Júlio vinha colocando, a sua, assim, o seu teor pacifista, a sua construção teórica colada com isso, tem muito a ver com isso, né? Com dar significado novo para as relações interculturais. Então, esse é um elemento chave para a construção etnomatemática que o professor D'Ambrosio, então, desenvolve. Bom, então, mas para isso, para essa requalificação das relações interculturais, na perspectiva do encontro, né, o programa Etnomatemática rompe com a visão de matemática que gera o quê? E aí é rompimento mesmo, não se trata de adaptação. Ela vem romper com algumas coisas. Uma primeira delas que eu vou destacar aqui, com a invisibilização da diversidade. É comum, e aí a gente está falando aqui com pessoas que estão em processo de formação em matemática ou que formam professores de matemática, né? E aí a gente sabe que há uma cultura acadêmica que foi criada ao longo do tempo, fortemente eurocêntrica, sem dúvida alguma, que invisibiliza a diversidade, né? Tanto que há certas verdades aí para a gente questionar sobre universalidade de um determinado conhecimento, sobre um determinado conhecimento ser chamado de puro, né? Como é comum no campo da matemática, né? Afinal de contas, o que seria um conhecimento puro, né? Será que é aquele em que o sujeito desaparece, em que não há contexto, em que a cultura é algo menor, em que a sociedade não importa? O que seria, afinal, um conhecimento puro? Dizer de um conhecimento universal. Né? Então, a etnomatemática, de certo modo, vem problematizar isso no sentido de que é até possível que um conhecimento se universalize. E, infelizmente, quando a gente vai ver, por exemplo, a história brasileira, isso se dá muito por movimentos de violência, né? De sobreposição de um conhecimento ao outro. Então, tudo isso que parecia não ter nada a ver com a produção do conhecimento matemático, o professor Biratã D'Ambrosio traz para o foco do debate, né? Afinal de contas, construir matemática, trabalhar matemática, é possível sem um debate acerca dessas questões? Então, ele vem problematizar isso. E quando ele faz isso, então, ele rompe também com processos de exclusão de pessoas. E aí eu faço algumas perguntas sempre na perspectiva de provocar debate, né? Quantas consciências críticas são perdidas com esses movimentos de exclusão que têm ocorrido cada vez mais cedo, né? A gente vê a curiosidade na infância ser aguda, ser forte, e aí, de repente, com 1 ano, 2 anos, 3 anos de escolarização, a gente já ouve crianças dizerem, né? Isso não é para mim, matemática é algo que não me dá o devido prazer, a perspectiva do medo, né? Até do ódio, da ojeriza, aparecem muito cedo e muitos carregam isso para a vida adulta. Agora, a gente pergunta, né? Um saber tão lindo, tão carregado de beleza, de potência social, de potência cultural, de potência política, né? Como um conhecimento como esse
passa a fazer com que pessoas queiram se afastar dele. E aí a gente precisa, então, ter uma discussão acerca de princípios educativos, né? E aí o professor Biratan D'Ambrosio vem debater questões da etnomatemática entrecruzadas com questões da educação matemática para exatamente tentar detectar o porquê disso acontecer, né? Então, aí uma pergunta que ele sempre fez, né? Essa matemática estereotipada, muitas vezes formalizada, sem uma vinculação direta com processos de realidade, ela, afinal de contas, serve a quem? Como o professor Júlio nos colocou, né? Vai servir para alguém apontar o canhão para alguma outra população? Então, impossível a gente pensar em isenção de um conhecimento, em isenção de um saber. Essa história da imparcialidade de um saber científico ou de qualquer outra forma de construção de conhecimento é preciso ser colocada em questão, né? Então, e nessa perspectiva tem se gerado certo elitismo acadêmico, né? Isso, sem dúvida alguma, tem acontecido, né? E aí eu pergunto, provoco de novo, universidade ou mesmo a escola da educação básica, né? Numa perspectiva popular e de excelência possível, porque se a gente for pegar as perspectivas colonialistas, tentam impregnar na cabeça das pessoas essa impossibilidade, ou algo é de excelência ou algo é popular, como se houvesse contradição entre esses elementos. E isso tem gerado, colado com o que eu falei anteriormente, com processos de exclusão postos, né? E a gente não está falando de passado, porque muitas vezes quando a gente vai falar dessas questões, parece que a gente está falando de algo muito antigo, de algo anterior. Não, a gente está falando da atualidade, porque esse processo não foi rompido e a gente tem aí muito a avançar acerca disso, né? E por isso que eu coloco, né? É preciso romper com a continuidade de um movimento colonialista. E aí eu pergunto, será que há debate sobre esse movimento nas licenciaturas? Muitas vezes, esse debate que a gente está fazendo aqui, eles são invisibilizados nos processos de formação de professores, e, para mim, eles são vitais para formar o cidadão, formar o camponês, formar quaisquer pessoas que queiram trabalhar e construir no campo da matemática. Então, agora, e por isso que eu trago alguns elementos, né? Para esse rompimento, eu trago 3 ideias basilares que contribuem para a construção continuada da etnomatemática. Questões de base mesmo, né? Questões de base para a construção disso que o professor Biratan D'Ambrosio chama de programa, já na intenção de mostrar, olhem, não coloque um ponto final sobre a etnomatemática. Ela não é, ela está sendo. Vamos construir junto, vamos ter abertura para que ela se estabeleça ao longo do tempo, né? Não vamos rotular a etnomatemática, por isso ele traz a perspectiva de programa para dar dinamismo a essa construção. E aí, o primeiro desses elementos que eu trago todo conhecimento é contextual, e isso aqui eu estou trazendo aqui uma síntese do que eu acabei de falar, né? Essa perspectiva de que um conhecimento ele independe do sujeito que o produz, da intenção que o produz, né? E dessa forma ganha rótulos de universalidade, de conhecimento puro, a gente tem que colocar em xeque, porque quando você desaparece com o sujeito da construção do conhecimento, a gente está fazendo um processo de inversão de valores, né? E aí, um segundo elemento que eu trago é a matemática como um conjunto de saberes social e culturalmente construído, né? Pensar a matemática por aí faz toda a diferença, modifica toda a nossa percepção acerca desse conhecimento. E aí, se a gente for... O professor Biratan sempre colocava muito isso, né? Enveredar pela própria história da matemática, essa história que chega nos livros de referência, que muitas vezes são usados nos próprios programas de formação de professores de matemática, mesmo ali que há várias exclusões postas, se a gente for perceber, esse conjunto de saberes que, de certa forma, chega à academia, chega às escolas, tem influências de diferentes povos, de diferentes realidades. Então, um olhar etnomatemático para a própria história da matemática é um passo basilar, é um passo essencial. Agora, quando a gente afasta a construção do conhecimento matemático das questões sociais e das questões culturais, a gente, de certa forma, gera uma gaiola epistemológica, como
que é uma metáfora utilizada pelo professor Ubiratã, e afastando, de certa forma, a possibilidade de um diálogo mais estreito com esse campo de conhecimento. Bom, aqui eu trago aqui assim para sensibilizar, né, para isso que eu estou acabando de dizer. Será que o povo maia conseguiria fazer uma construção como essa sem uma elaboração de natureza matemática consolidada, sistematizada? E aí eu pergunto, onde está sendo trabalhado esse conhecimento, né, produzido pelo povo maia? Porque outros estão e esse não. Eu provoco com a tábua babilônica, a Plinton 322, que eu coloco aqui embaixo, que é um registro em base 60, que era a base utilizada pelo povo, e que ela foi datada de 1000 anos antes, por exemplo, da escola pitagórica, e os resultados dos ternos pitagóricos numa perspectiva trigonométrica está posta nessa tábua. E muitas vezes a gente desconhece. Então, o próprio teorema designado como teorema de Pitágoras tem um registro claro desse saber posto nesse artefato, não é? Mas muitas vezes isso é ignorado até de um ponto de vista na perspectiva histórica que se coloca. Ou seja, relações de poder postas entre povos, e essa hierarquia tem atrapalhado muito para a gente ter uma percepção processual da construção do conhecimento matemático. Trago outras imagens, como aqui o povo indígena Tapirapé, que essa imagem é recente, né? Mas é um tipo de atividade que acontece no território brasileiro que não tem a devida visibilidade. Aí a construção da Tacara, que é uma casa cerimonial de grande importância para o povo e que há técnicas apuradas, mas muito apuradas, para se estabelecer esse espaço, para se construir essa casa. Então, eu estou trazendo aqui, provocando com diferentes imagens, para a gente perceber que há desenvolvimentos locais, né? Há uma construção de conhecimento local, e muitas vezes a gente pensa assim, mas isso é algo menor que, quiçá, um dia vai se tornar um saber acadêmico, né? E aí eu quero dizer que, com isso, que isso aí é uma preconcepção. Muitas vezes esse não diálogo e essa perspectiva hierarquizada rompe com possibilidades, de fato, da gente requalificar, como eu disse lá no início, as relações interculturais, que, como disse D'Ambrosio, é a vertente mais importante da etnomatemática. E aí eu trago um terceiro ponto, que é o seguinte: tanto o ensino quanto a aprendizagem da matemática podem ser transformados por meio da ressignificação das relações interculturais. Então, é o elemento aqui que eu sintetizo do que eu vim falando até agora, né? Está aí, né, nessa questão falar em paz sem falar em ressignificar as relações interculturais é cair no vazio, né? Porque está na fonte maior dos processos de violência, né? É exatamente a percepção de que não se trata de um encontro intercultural, né, mas de um desejo de domínio sobre o outro, de sobreposição daquilo que eu tenho como verdade sobre o que o outro tem como verdade. Ou a gente ressignifica isso, retirando dessa possibilidade de encontro essa hierarquia, esse desejo de sobrepor o que não é meu, né? Ou a gente não vai dar conta de falar em processos de paz, como nos revela o professor Ubiratã. E aí eu trago aqui para provocar, em cima do que eu estou dizendo, né, uma imagem linda como essa, carregada de elementos de raízes culturais potentes, de conhecimentos aí ancestrais, toda a beleza que está por trás dessas imagens, né, eram colocadas em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto plano, e hoje ainda continuam, né? E aí eu provoco com a imagem da capoeira para trazer aqui a perspectiva da circularidade, né? Por exemplo, se você tem alguém no centro de uma roda de capoeira, né, fazendo ali a sua conexão com esse grupo, eles não vão ser ninguém se você não tiver uma roda forte, se você tiver um coletivo envolvido, se os birimbaus não estiverem soando ali com toda a intensidade para que a energia perpasse por todos. Essa perspectiva, né, afro-brasileira, africana, e que a gente percebe também entre as populações indígenas do Brasil, a gente tem feito isso se perder de maneira agressiva, de maneira violenta, e muitas vezes isso não é percebido, né? Há uma hierarquia
a linearidade, a gente sempre olha para a diferença, e aí eu estou colocando aqui sem querer generalizar, mas eu estou dizendo que isso faz parte da concepção colonialista, né, de achar que isso é algo menor, que um ritual não tem o seu devido valor, se é do outro é algo mítico, mas aquilo que eu acredito não é dessa ordem. Então, esse tipo de concepção tem sido muito violento no território brasileiro e no mundo como um todo, né? Então, eu tento, com isso, trazer que a etnomatemática ela nos faz perceber, né? Ela é um meio para essa percepção, né, de que há elementos por exemplo, na realidade brasileira e nas raízes culturais de diferentes povos no Brasil, e que os seus saberes, a sua forma de conceber o mundo, têm sido ignoradas, violentadas, soterradas. Então, eu trago para falar sobre isso, aqui trazendo um intelectual orgânico, né, que inclusive teve com a gente no 5º Congresso de Etnomatemática, que aconteceu em Goiânia, que eu tive a oportunidade de coordenar junto com o querido amigo José Pedro Machado Ribeiro, que é o Antônio Bispo dos Santos. Ele esteve com a gente e ele tem colocado isso do seu ponto de vista, lá do seu quilombo, no Piauí. Ele tem falado, olha, é preciso perceber a potência do saber orgânico e o quanto o saber sintético tem sido prejudicial, né, para uma prática dialógica no território brasileiro. E aí ele fala, olha, o saber orgânico é aquele que eu compreendo o processo da formação desse saber, né, que eu tento buscar a sua origem, compreender processualmente como ele se dá, e não só o final de uma história com um determinado conhecimento sintetizado, que geralmente é o saber livresco, é aquele que, em última instância, acaba vigorando, por exemplo, a partir de um livro didático em diferentes escolas pelo Brasil e pelo mundo. Então, a gente está perdendo a percepção da organicidade, ele traz isso, né? E aí ele provoca, por isso que eu trouxe as imagens ali da capoeira e também ali de uma prática ritual indígena, ali numa perspectiva educacional, a perspectiva da circularidade, não da linearidade. O olhar indígena, na realidade brasileira, ele se pauta em movimentos circulares, né, onde você não tem uma hierarquia posta, totalmente diferente de matrizes de pensamento e de construção de conhecimento de origem europeia. E muitas vezes isso passa batido, a gente não percebe que tem algumas bases, né, que fazem com que determinado conhecimento seja construído em uma perspectiva e outras que vão te levar para uma outra esfera, muitas vezes contraditórias, né? Então, e nisso está posto também a perspectiva da unicidade e da diversidade. No Brasil, ainda hoje, isso a perspectiva de tentar fazer o que é diverso se tornar único, é impressionante como isso está vitalizado no território brasileiro, e não é só no Brasil, por todo o mundo. É como se a diversidade fosse pensada de maneira hierarquizada, então há uma tendência de gerar modelos únicos, unificar processos, né? Como se isso fosse o caminho a ser seguido, né? Ainda falta muito pouco amadurecimento sobre essa percepção da riqueza da diversidade, né? E o Brasil, eu acho que precisa aprender o próprio Brasil, né? Com muita urgência. O cenário político que a gente vive hoje mostra isso com muita intensidade, né? E aí aqui, já caminhando aqui para um movimento final, eu trago mais algumas reflexões, e aí eu deixo aqui um convite para quem ainda não assistiu o diálogo entre D'Ambrosio, Paulo Freire. Estamos aí no centenário de Paulo Freire, eu acho bastante propício trazer Freire para essa discussão, até pela amizade que existia entre Paulo Freire, o Biratã D'Ambrosio, e também com a professora Maria do Carmo, que está aí nessa imagem. Eu trago algumas reflexões a partir desse diálogo. Quem ainda não assistiu, coloca ali, faz uma busca entre entrevista D'Ambrosio, Paulo Freire, e vocês vão encontrar, vale muito a pena assistir. E aí eu vou trazer algumas reflexões a partir dessa fala, desse diálogo entre eles. Bom, primeiro, a naturalidade da presença matemática na existência humana. E aí Paulo Freire fala assim, né? A matemática que vira existência se matematiza. Ou seja, o professor Paulo Freire, ele estava trazendo o que nesse bate-papo com o professor D'Ambrosio e com a professora Maria do Carmo? É preciso trazer de volta os processos de humanização que são partícipes
do conhecimento matemático. A partir do momento que eu desumanizo a matemática, e isso acontece porque eu esqueço os processos de formação desse conhecimento, eu faço com que ela se artificialize, e aí as pessoas têm uma tendência a se distanciar desse conhecimento, de não querer ter uma proximidade com esse conhecimento. Então, essa perspectiva que Freire traz desse diálogo, eu acho assim, muito importante colocar nesse momento aqui. Uma outra, há diferentes formas matemáticas de estar no mundo. A partir do momento em que eu começo a construir um determinado conhecimento de natureza matemática, e isso se pauta em necessidades, até se a gente for pensar historicamente em necessidades imediatas mesmo, para a minha condição de vida, eu começo a perceber o quê? Que em diferentes realidades, diferentes estratégias, diferentes processos de construção de conhecimento vão se estabelecer, não é? E um terceiro elemento, a matemática como meio para a leitura crítica do mundo, como instrumento para decifração da realidade, ou seja, essa percepção da matemática como meio para, né, e não como um fim em si mesma, também é um elemento assim que eu julgo fundante para a gente conseguir transformar a nossa relação com o conhecimento matemático. Ou seja, eu não exerço cidadania, né, por meio da matemática se ela não me serve como instrumento para a leitura crítica de mundo. Então, essa é uma percepção que ele precisa trazer e inclusive nos conceitos de literacia ou de materacia que D'Ambrosio construiu, né, e aí em diálogo estreito com a perspectiva freiriana, diz muito respeito a isso. Eu acho que isso é fundante para a gente transformar, inclusive, os nossos processos educacionais em diferentes esferas, na educação básica e também na universidade. E os processos de construção do conhecimento matemático estão esquecidos nos ambientes escolares. Então, diante disso que eu estou colocando aqui para vocês, né, a gente tem contado para os estudantes, né, e os livros didáticos contribuem muito para isso, o fim da história. Né? O fim da história, quando você traz uma definição já numa perspectiva formal, abstrata, que independe de qualquer mecanismo anterior para você chegar a ela, você está fazendo o quê? Aquilo que foi construído ao final de todo o processo é que você dá e aí dá mesmo numa perspectiva bancária, como denuncia Paulo Freire, né, um determinado conhecimento para o estudante. Né? Então, essa é uma perspectiva que não dá mais para a gente ficar repousando sobre ela. Né? É preciso, mais do que denunciar, transformar isso com urgência nos processos educacionais. Bom, então, em perspectiva curricular, eu coloco alguns elementos aqui que não se pode perder de vista. Né? Bom, primeiro deles, matemática como conhecimento sócio-histórico-cultural. Esse é um elemento. Pensar em perspectiva curricular sobre processos de formação acerca do conhecimento matemático precisam estar vinculados, na minha perspectiva, com essa concepção. E o programa Etnomatemática tem nos ajudado muito a pensar sobre isso. Pensar matemática como arte, como linguagem, como ferramenta. Isso tem desaparecido dos currículos ao longo do tempo, apesar de ser tão natural, como coloca Paulo Freire, essa relação direta entre esses campos de conhecimento. Bom, a matemática como objeto de ensino-aprendizagem. A percepção de... A gente ainda hoje temos aí vários cursos de formação de professores de matemática, né, que dissociam a matemática no sentido de ser um objeto de ensino-aprendizagem. Então, é como se fosse possível. Eu formo, teoricamente, o estudante e algo completamente separado, de uma maneira até individualista de se pensar conhecimento, eu vou ali e trabalho elementos educacionais para formar o professor. A gente sabe que os processos de formação do professor devem acontecer no primeiro dia de alguém que está se colocando para ser um professor de matemática. Né? Então, essa percepção da matemática como objeto de ensino-aprendizagem precisa ser trazida com muita força para dentro dos currículos de formação de professores. Uma outra perspectiva, a matemática como conhecimento imbricado com a tecnologia. Né? E aí eu não estou falando da tecnologia
digital somente, né? É assim, se a gente for ver a história da matemática, assim, essa relação direta entre a matemática e a tecnologia que se gera por meio dessa matemática construída, e isso num ciclo virtuoso, né? Porque a própria tecnologia permite, faz com que a matemática também possa ser reconstruída em outros parâmetros. Então, a gente tem um círculo assim virtuoso de um relacionamento estrito, né? Estreito entre matemática e tecnologia. E muitas vezes isso se perde também nas abordagens que se faz em torno do conhecimento matemático. E, por fim, eu trago o matemático como conhecimento teórico abstrato, com a devida importância que tem, mas denunciando que, se a gente reduzir todos os processos formativos acerca da matemática somente na vertente da matemática como conhecimento teórico abstrato, a gente está fazendo o quê? Fazendo com que todo esse mundo de possibilidades aqui que eu trago, de beleza grande e de rigor também, se perca, né? Porque muitas vezes se pensa que o rigor só está presente naquilo que eu teorizo, naquilo que eu torno abstrato. Então, aqui não há nenhuma crítica no sentido em compreender que o conhecimento teórico abstrato é menos importante, nada disso, né? Inclusive, assisti hoje, na parte da manhã, um trecho da fala do professor Nilson José Machado, que ele revela isso com muita propriedade, né? Sem dúvida alguma, aquilo que da perspectiva do concreto, aquilo que é manuseável, sim, tem grande importância. E o passo para a abstração, para aquilo que eu enxergo, para além de uma realidade mais direta, é tão importante quanto. Mas o problema é que muitas vezes a gente rompe, né? A gente faz um rompimento entre essas duas esferas enquanto elas estão totalmente conectadas, né? E aí muitas vezes a escola, a universidade faz uma separação entre os elementos brusca e até ingênua, no meu ponto de vista, né? Então, por isso que eu estou trazendo aqui diferentes vertentes que podem compor um currículo, e eu estou trazendo isso aqui de uma experiência aí que a gente teve a oportunidade de conduzir na Universidade Federal do Sul da Bahia, onde a gente trouxe exatamente, enquanto eu estava na Universidade Federal do Sul da Bahia, onde a gente priorizou o pensamento matemático dentro dessa perspectiva. E aí os resultados que a gente conseguiu são assim realmente animadores, né? Eu trago aqui duas reflexões só, poderia trazer várias outras. Isso está até registrado num livro que saiu recentemente, que se chama Universidade Popular e Encontro de Saberes, onde a experiência da Universidade Federal do Sul da Bahia é detalhada nas suas diferentes vertentes, né? Seus diferentes campos de atuação. E isso aqui é um dos estudantes que com formação em matemática, que a sua visão nos momentos iniciais dessa nova forma de conceber um currículo, né? A etnomatemática aponta para o quanto somos ricos em diversidade de explicações e entendimentos. Refletir criticamente, ou seja, colocar em crise modelos estanques e fragmentários, propor diferenças e outras formas de ver e compreender, nos fortalece enquanto sujeitos políticos e colabora para o aprofundamento da nossa humanidade. Um outro depoimento. Com a etnomatemática, o conhecimento deixa de ser gerado a partir de uma postura conteudista para adotar uma postura pedagógica cognitiva que permite estudar a disciplina através de elementos da prática cultural. Essa nova postura nos garante interagir de maneira interdisciplinar no momento que observamos traços de estudos humanísticos associados ao ensino de matemática. Então, assim, a gente conseguiu observar nessa experiência na Universidade Federal do Sul da Bahia pessoas que tinham medo, que tinham ódio, que tinham ojeriza pelo conhecimento matemático, no momento em que se depara com uma perspectiva como essa, porque o conhecimento matemático entrava na perspectiva curricular na Universidade Federal do Sul da Bahia como elemento essencial para uma formação geral cidadã. Então, todos os estudantes que passavam pela universidade tinham uma perspectiva como essa, independentemente de qual trajetória profissional ele fosse seguir, se era na área do direito, ou se era na própria área da matemática, ou na medicina, ou numa engenharia, ou na psicologia, não importava. Havia um currículo pensado para a formação para a cidadania, né? E é impressionante, nesse livro que eu coloquei para vocês, eu trago ali em torno de 20 depoimentos de muitos outros, né? De estudantes que passaram por essa experiência
e que fazem os seus relatos numa perspectiva que nos deixa assim, muito otimistas para pensar possibilidades reais de transformação desse cenário atual em torno da formação do professor de matemática e da educação matemática como um todo. E aí, Júlio, eu estou trazendo essa foto aqui de um momento que marca muito, né? No momento que eu tive esse convite carinhoso aí da professora Ana Paula e do Júlio, isso me remeteu muito a esse momento aqui, e que estávamos juntos aí, professor Ibiratã, eu, Júlio e a querida professora Maria do Carmo, que, como a Ana Paula disse, né, foi a nossa orientadora, né, Júlio? Nossa querida orientadora, e o professor Ibiratã D'Ambrosio sempre esteve orientando a todos nós, né? Então, é um encontro de gerações mesmo. E aí, Júlio, vou te dizer, a responsabilidade é grande, camarada, né? Para a gente continuar essa jornada construída aí de maneira tão intensa, tão amorosa, com tanta vitalidade dessas pessoas tão queridas, né? Eu estou vendo aí no chat a participação de amigos tão especiais, né? A professora Kelly, a professora Ugamir, o professor Leonardo, né? A professora Oleneva e tantos outros amigos que estão por aí, que poderiam estar aqui falando aqui no meu lugar, no lugar do Júlio. Eu tenho a impressão que essa perspectiva desse convívio tão sadio, tão bonito, né, estaria posto aqui da mesma forma, porque essas pessoas plantaram amor, plantaram conhecimento humanizado, né, e isso faz toda a diferença, toda a diferença. Então, assim, eu considero o professor Ibiratã D'Ambrosio um brasileiro de excelência, né, e um cidadão do mundo mesmo. E eu tenho certeza aí que o seu pensamento já transformou e vai continuar transformando por muito tempo. Eu tive a oportunidade, a professora Leneiva está aí, e tive o convite para um momento de homenagem ao professor Ibiratã D'Ambrosio, num tributo ao professor Ibiratã, com ele em vida, e ele estaria junto conosco, né? Junto conosco nesse tributo. Infelizmente, durante a organização desse evento, que ele estava contribuindo, inclusive, com a organização, ele veio a falecer, né? E a professora Oleneva e o professor Carlos Matias, aliás, conheçam o programa ali, o canal, né, no YouTube da Matemática Humanista, que é um espaço assim muito bacana que vem sendo construído pelo professor Carlos Matias, né? Eles nos solicitaram uma homenagem ao professor Ibiratã, que era para ter sido mostrada a ele por todos que carinhosamente construíram essas homenagens, com ele em vida, né? E aí a gente não teve essa oportunidade, e eu vou trazer aqui, então, a homenagem que é um texto breve, bastante singelo, né? Que eu fiz para o professor Ibiratã D'Ambrosio com todo o meu sentimento mesmo, com tudo que ele significa para mim, né? E aí eu queria deixar aqui um abraço grande para a querida Maria José, né, que a Oleneva estava me dizendo que está aqui conosco nesse momento assistindo. Então, eu quero trazer como uma mensagem final esse texto aqui em homenagem ao professor Ibiratã. O Bi é acolhimento, é olhar sensível, é vida que se abre à alteridade. É ser humano que transforma, que possibilita trajetórias educativas inovadoras. É percepção aguçada de histórias de vida. É respeito a cada um e a todos. É diálogo profícuo. É flor que amorosamente se abre à comunidade e ao indivíduo. É matemática humanizada, harmonizada ao seu contexto de origem. É universidade diferente. É intelectualidade horizontal. É conhecimento localmente situado. É valorização de saberes ancestrais. É movimento antirracista. É processo continuado de formação docente. É vontade de mudança, é ação carregada de esperança. É generosidade, é incentivo. É leitura qualificada. É escrita que toca, mexe, abraça, faz refletir. É etnomatemática. É luta sem armas, é educação na veia. É gente simples que conversa profundamente com os nós da complexidade. É pessoa amada, que marca vidas. É mundo melhor, em que as relações interculturais não constituem hierarquias. É orientador de sonhos, é semente, é raiz, é diferença. É elo crítico entre as tradições e a modernidade. É paz em suas múltiplas vertentes. O Bi é o Ibiratã D'Ambrosio. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Júlio, por esse momento de partilha aqui.
Obrigada, Rogério. Sem palavras. Que lindo, que lindo. Eu até pensei em fazer uma última slide para a gente terminar o papo só por hoje, pensando em umas continuidades futuras, mas não preciso. Você fez magnificamente, apaixonadamente, e todas essas palavras é tudo isso. O bi é tudo isso e muito mais. Obrigada de você compartilhar conosco. Maravilhoso. Muito bom. E queremos ser tocados e queremos ter a mesma esperança e os mesmos e se colocar os mesmos desafios que o nosso grande mestre nos colocou, nos ensinou e revelou. Que fantástico. Não tenho palavras, não sei nem o que falar. O pessoal foi colocando alguns comentários no chat, sempre reverenciando o nosso mestre, adoraram a sua apresentação, Júlio. Rogério, você, nossa, foi forte, foi profundo, mas ao mesmo tempo foi poético, no sentido mais amplo da palavra, como o Biratã sabia ser também nas falas dele. Tinha uma pergunta acho que é de um aluno seu, um ex-aluno seu, do Leonardo Dourado. Ele perguntou qual o posicionamento de vocês, Rogério e Júlio, sobre a BNCC, também sobre esse modelo de ensino curricular estruturado em disciplinas que está presente na universidade e nas escolas. Enfim, como a gente entender o programa de Etno, como entender esses princípios, né, posto uma perspectiva de educação nessas bases, nesses aspectos. Se vocês quiserem comentar. Enquanto isso, eu vou me recompondo aqui, depois desse texto lindo e maravilhoso. Vou começar, então, para já agradecer ao Rogério por esse afeto, esse abraço, pela nossa recordação juntos. Foi muito especial, Rogério. Eu acho que esse afeto que a professora Maria do Carmo soube construir com o professor Biratã, ele dá conta disso. Em algum momento da preparação da minha fala, eu pensei, poxa, vai ficar de fora o vídeo da entrevista, né? Isso me doeu, porque na minha organização de tempo precisava aparecer. E aí, quando você traz, eu acho que é dessa segurança, né, que trata esse afeto, coisas importantes não ficarem de fora. Te agradeço muito, muito. Para tratar dessa questão que o Leonardo nos coloca, tem um vídeo do professor Biratã, em que ele termina fazendo uma reflexão sobre a Base Nacional Comum Curricular, o currículo atual. É um vídeo, inclusive, que ele grava falando sobre a experiência dele com Paulo Freire. Ele conta quando eles se encontraram no avião e ficaram horas conversando, né, e outras experiências como essa, e ele finaliza falando um pouco sobre isso. Do ponto de vista da etnomatemática, não serve a prescrição porque ela deixa de fora, né, como muito bem mostrou o Rogério. A gente diz, inclusive, do ponto de vista do sociólogo Boaventura Souza Santos, que ela produz certos saberes como inexistentes, como ausentes, como se eles não existissem. E aí, ao mesmo tempo que a gente tem a primeira competência específica da área de matemática, como demonstrar que a matemática é uma ciência humana produzida socio-historicamente, ela não se vale do repertório teórico construído pelo programa Etnomatemática nos últimos anos. A etnomatemática esteve, no final da década de 90, nos parâmetros curriculares nacionais, nos PCN, na sequência, quase depois de 10 anos, nas DCN, nas Diretrizes Curriculares Nacionais, e pela primeira vez deixa de aparecer, né, num texto oficial, num currículo prescritivo, e acho que, de um lado, isso mostra também que a etnomatemática tem lado, né, ou seja, numa disputa de um ensino mais humano, menos fragmentado, como trouxe o professor Nilson na fala que o Rogério mencionou, né, ou seja, um olhar mais integrado para o que é a produção de conhecimento, para qual o sentido da escola e o que é possível fazer nesse espaço. Né, que não seja só aquela matemática que critica, né, o professor Biratã dizendo, né, do quanto se perde, dos contextos, das histórias, das narrativas, né, das religiosidades que permearam essa construção de saber, tudo isso fica de fora. Né, e para a gente isso é uma perda muito grande.
Eu vou aqui trocar um pouquinho também com essa ideia, né? Eu acho que o Júlio já foi aí em pontos essenciais, assim, e eu queria retomar para te responder, Léo. Saudades aí, o Léo está lá em Humaitá, no Amazonas, né? É um querido ex-aluno aí, um querido amigo, né? Aí e que também está enveredando aí pela educação indígena, aí está planejando aí agora entrar no doutorado com muita vontade aí, professor querido, né? E aí, Léo, essa perspectiva de qualquer perspectiva de busca de unicidade e que faça com que a diversidade desapareça, como é praxe nos movimentos colonialistas, assim, é impressionante, né, como os movimentos eurocêntricos fizeram e fazem isso por todo o tempo. Então, há perigo iminente sempre que isso acontece, né? E quando você vê assim a perspectiva do saber local ser posicionado no cantinho como algo menor, como algo não, isso é um perigo, né? Se a gente for pegar a história brasileira, os indígenas, por exemplo, aqui, e aí eu falo os indígenas do território brasileiro como um todo, né? De diferentes etnias, diferentes povos, diferentes realidades, eles foram submetidos a uma violência comum que era não poder exercitar a sua própria língua, mesmo no momento em que surge a educação escolar como salvação, como essa coisa que aparece nas aldeias, né? E que, na verdade, eu costumo dizer, né, que o antônimo de indígena é o alienígena, né? Ou seja, a escola como elemento alienígena que traz todo um cabedal de formas de conceber o mundo e formas de educar e joga dentro de uma outra realidade que tem uma forma de conceber educação outra. Né? E aí não se permitia que se usasse, que se alfabetizasse crianças, por exemplo, na língua materna. Imagina o que significa isso. Né? Aí, agora, o professor Biratã tem uma frase que eu gosto demais, que ele fala assim, não tem problema nenhum, não vou lembrar exatamente as palavras, mas o teor das palavras não tem problema nenhum em você conhecer aquilo que não faz parte da sua raiz cultural. Não tem problema. O problema está no momento em que a raiz cultural, diferente da sua, sobrepõe a sua e soterra e não deixa mais fazer com que ela germine. Né? Aí sim a gente tem um problema. E aí, então a gente também não pode ter uma ingenuidade mesmo de achar que no momento que a gente fala de uma possível escola, que isso não vem carregado de relações de poder, vem carregado de relações de poder. Isso está posto hoje nas aldeias indígenas do Brasil, em territórios quilombolas, em territórios de assentamento. Então, todas aquelas populações que têm sido excluídas ao longo do tempo sofrem com isso e, por isso, lutam por construir uma educação a partir da sua perspectiva curricular. Né? E aí eu gosto muito, para trazer para essa discussão, até estou com projetos de pesquisa nessa linha, de trazer um pouco a perspectiva do PISTRAC, por exemplo, da educação socialista, né, para trocar com essa perspectiva da etnomatemática, e eu estou muito impactado com as trocas possíveis, com o diálogo possível entre as duas perspectivas. É algo assim fantástico, né? E essa perspectiva de pensar por complexos, né? Ou seja, pelo sistema de complexos que tem configurado, por exemplo, a educação do campo, que é onde eu atuo hoje, vai mostrar que essas buscas por unicidade vão recair sobre contradições, sobre atos de violência com muita facilidade. E, por fim, aí você fala da disciplinaridade na formação de professores. Eu acho que é fantasioso, né, a gente achar que vai ter uma ação docente na educação básica que seja interdisciplinar, ou quiçá transdisciplinar, ou transversal, né? Sendo que a gente forma as pessoas, né, de maneira completamente disciplinar, fragmentada, com as gaiolas epistemológicas e inocentemente espera um resultado diferente na educação básica. Isso não vai acontecer se a gente não mexer estruturalmente, né, nos próprios processos de formação de professores. Esse exemplo que eu trouxe na minha fala é de uma busca que a gente fez e os primeiros resultados que começam a surgir, eles são assim motivadores mesmo para a gente, né? Agora, é preciso colocar isso com todas as letras, né? Há relações de poder postas, né, dentro da própria universidade para se estabelecer isso. Há forças contrárias a esse movimento, né, no sentido de que é como se estivesse tirando da matemática o seu próprio poder, né, instituído
ao longo do tempo. E quando você mexe nessa estrutura, nesse modo de conceber o próprio conhecimento matemático, muitos sujeitos, né, ditos matemáticos, né, eles ficam amedrontados, porque parece que eu vou perder a minha posição, o meu espaço de poder dentro de uma relação mesmo na universidade. Né? E não é nada disso, né? Não é nada disso. A gente está querendo formar pessoas que não apontem canhão para a população nenhuma. Né? Nenhuma, exatamente. Não é mais que dominem a matemática a partir de princípios humanistas. E que possam transformar suas próprias realidades, observadas problemas, conflitos e diferenças. Né? Olha, a gente poderia continuar aqui por um bom tempo, conversando, relembrando, né, escolhendo aí algumas falas, algumas bandeiras muito fortes do professor Ubiratã, mas temos um tempo limitado, infelizmente. Gostaria de agradecer muito mais uma vez, Rogério, Júlio, porque foi fantástico, assim, o olhar de vocês, o que vocês trouxeram. Alguém falou no chat, eu concordo plenamente, faço suas palavras minhas, que foi uma visão assim muito interessante, né? Porque a gente, nos eventos acadêmicos, tal, a gente fica muito mais atrelado, vamos dizer assim, à proposta teórico-metodológica, enfim, das bases. E aqui a gente se permitiu, né, falar assim, olha, eu vou trazer o que me marcou, vou trazer o que momentos me revelaram de Ubiratã D'Ambrosio, e ficou muito, muito legal, ficou complementar, ficou sensacional. Estou muito feliz de ter convidado vocês, de vocês terem aceito, e a gente ter esse registro agora no canal do CAEM, né, dessa singela homenagem, mas não deixa de ser uma homenagem, um espaço para a gente gritar bem forte: viva o Bi na licenciatura, viva o Bi nas escolas, viva o Bi na formação, viva o Bi na nossa sociedade, viva o Bi na educação. E vamos, a todo momento, nos reportar aos ensinamentos desse grande mestre e combater isso daí, né? O que o Rogério acabou de falar, que é o não respeito, a desqualificação, a não legitimidade de raízes culturais, que é o que esse desgoverno tem tentado, como projeto de governo, fazer desde o dia que subiu ao poder e ao Planalto, adentro desse Planalto. Então, que o Bi esteja conosco sempre. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final, fiquem à vontade, mas a gente já estourou o tempo, então eu pedi para vocês serem rápidos, e só gratidão, muito obrigado, eu estou muito feliz de vou rever, vou assistir novamente, vou levar para minhas salas de aula, vou usar esse registro, mais um registro, né, como um marco para fazer discussões dessa natureza em sala de aula com os nossos alunos, com os nossos formandos e com os nossos professores. Obrigada, gente. Boa noite. Júlio, Rogério, fiquem à vontade para se despedirem. Joia. Para dizer meu boa noite, Ana, eu vou ler um trechinho de um texto que eu registrei nesse livrinho, que se chama Igual a Ele Só Tem Um. Tanto o título como a arte foram feitas pela netinha do professor Ubiratã, e a gente reuniu uma série de recados carinhosos para ele, né, há 4 aniversários atrás. E eu comecei com um trecho que Bertrand Russell escreveu num livro em 1955, chamado Caminhos para a Liberdade. Ele dizia: quem quer que contemple o mundo à luz de um ideal, quer se relacione com o intelecto, a arte, o amor ou simplesmente a felicidade, ou tudo isso ao mesmo tempo, deve sentir uma grande tristeza diante dos males que os homens ainda permitem que continuem a existir. E se tratar de um homem dotado de vigor e energia vital, um desejo urgente de fazer com que os homens percebam o bem que inspira sua visão criadora. Eu vejo o professor Ubiratã exatamente como uma pessoa que ilustra esse trecho, né? Alguém que sentiu e sente uma grande tristeza por tudo aquilo que a gente ainda permite que exista, e com o bem inspirando uma visão criadora, né? Que propicia esses afetos, essas relações, e toda a minha gratidão por compor esse momento com vocês hoje. Agradeço ao Caim pelo convite e ao professor Rogério pela parceria e companhia.
Gratidão ao Caim, gratidão, Júlio, gratidão, Ana Paula e todos os amigos queridos que estão aí acompanhando, né? Não tem nada a dizer a não ser, né, o Biratã D'Ambrósio presente. Presente. Muito presente. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos. E encerramos, então, nossa atividade da mesa nessa singela, mas muito carinhosa homenagem ao nosso grande professor, o Biratã D'Ambrósio. Obrigada a todos que ficaram até esse horário participando. Muito obrigada mesmo.